Bom, eu estava na parte que Mark Phillips disse que conheceu uma jornalista investigativa e essa jornalista ia dar para ele contatos de alguns hipnoterapeutas, desprogramadores, para ajudar ele no processo de desprogramação da Cat que estava na casa dele. Continuar. Maximizando meu julgamento prejudicado pelo TEPT, não sei o que é isso, telefonei para o programador Steve Hessen para obter conselhos sobre como ajudar Kelly apenas. Kelly, filha de Cat. O que resultou em sua vinda para nossa casa, no Alasca. Aparentemente, sua agenda era traumatizar Cat usando um código bem conhecido para fazê-la correr para salvar sua vida de mim. Ou seja, ele confiou no cara errado. O método que ele empregou poderia ter sido eficaz, mas, felizmente para Cat e Kelly, sua entrega robótica, assim como sua ética moral, era muito pobre. Aprendi que o respeito profissional expresso e registrado de Hassen por seus amigos psiquiatras de UCLA, Dr. West e Dra. Margaret Singer, derivava de razões sinistras. Mal sabia eu que o Dr. West havia trabalhado para a CIA na pesquisa de controle mental do projeto MKUltra por décadas. Parece que algumas das pesquisas apoiadas pela CIA do Dr. West foram expostas por um investigador do Congresso do projeto MKUltra na década de 70. No entanto, ele sobreviveu ao escrutínio público porque o governo dos Estados Unidos havia, em essência, interrompido uma investigação mais profunda sobre ele e seu trabalho sob o pretexto de segurança nacional. Ou seja, na década de 70, esse cara, todas as descobertas sobre esse projeto acabaram respingando nesse Dr. West, que era um programador, e o governo acabou protegendo ele. E agora ele trabalha para a CIA. Continua, na verdade, trabalhando para a CIA. Já trabalhava antes. Seu único crime relatado foi matar um elefante com uma overdose de LSD na presença de crianças em idade escolar. Isso é um trauma usado, seja com elefantes, com cabras, com porcos, com o que seja. Esses fatos eu aprenderia depois que Cat e eu falamos com ele por telefone e o desastre subsequente nos atingiu. Essa também é outra história em si. Caramba, mano, esse cara também confiando nessa galera é foda, né? Os telefonemas entre o Dr. Corey Raymond, outro doutor, nem lembro os nomes agora, quem é quem, e eu foram informativos e de apoio. Ele provou ser o único e mais valioso recurso de informação ao vivo que eu conheceria em minha busca por aconselhamento especializado em terapia. Mais tarde, o Dr. Raymond entrou à comunidade de saúde mental por meio de uma apresentação em simpósio em 1991. Toda a verdade como ele a conhecia sobre o tópico de controle mental. Também entrou na comunidade de saúde. Suas instruções de aconselhamento para mim sobre uma técnica específica de Erickson para recuperação de memória indolor e não abreviativa, chamada revivificação, literalmente salvou minha mente. Salvou minha mente. Cat de reviver os horrores como ela se lembrava deles. Na verdade tá errado aqui, eu acho que salvou a mente de Cat de reviver os horrores como ela se lembrava deles. Este homem é meu herói pessoal. Quando você vai recuperar uma vítima dessas, o que você tem que fazer? Ela tem que se lembrar de tudo que aconteceu para reintegrar a mente dela e saber o que aconteceu, quem foram os abusadores, como aconteceu. E, obviamente, a pessoa vai ter que se lembrar de tudo que aconteceu. Se lembrar de memórias que são tão traumáticas que são feitas para você não querer se lembrar, entendeu? Tem que vencer esse impulso
infinito de você manter esquecido uma coisa terrível que aconteceu com você. A primavera no Alasca foi uma experiência muito diferente do que eu estava acostumado no Tennessee. Os alasquianos apenas se referem a ela como separação, entre aspas. Em vez de ouvir os sons dos pássaros cantando, eu ouvia os ruídos de gotejamento do gelo derretendo de tudo. As ruas tinham se tornado um mapa marrom. Para a primavera, como normalmente, uma mudança sazonal bem-vinda. Era deprimente para dizer o mínimo. A única boa notícia era que os dias tinham mudado lentamente da escuridão para a luz do sol quente. Com essa mudança sazonal, uma bomba relógio que eu não sabia que existia começou sua contagem regressiva. Ou seja, parece que a mudança de estação do ano era de alguma forma um gatilho para ativar algum tipo de programa dentro da Cat. A asma e o comportamento de Kelly estavam piorando, radicalmente sem motivo aparente. Ou de Kelly. Numa manhã de sexta-feira, em maio, Cat recebeu uma ligação do diretor da escola de Kelly, solicitando que buscássemos o mais rápido possível e a examinássemos por um médico. A enfermeira da escola disse que Kelly estava tendo um ataque de asma grave, que não respondia à medicação que ela tinha com ela. Nós a pegamos apenas para descobrir que sua condição parecia melhorar milagrosamente ao nos ver. Mas essa melhoria seria de curta duração. No domingo seguinte, a tosse de Kelly tornou-se quase constante. Ela havia esgotado o nosso suprimento de um medicamento importante para a asma que ela usava regularmente em sua bomba respiratória. Eu secretamente substituí por água destilada e sentei-me com ela enquanto ela lutava para respirar. Usando uma técnica de Erickson, de imagens guiadas, comecei a contar a ela uma história sobre uma garotinha que bufava e resfolegava e escalava uma montanha. A história que contei terminou com a garotinha chegando ao topo da montanha apenas para estar tão cansada que adormeceu em um canteiro de flores silvestres. Isso aí é um script de hipnose. É bem fácil você identificar quando você começa a entender como procurar. Kelly respondeu respirando normalmente e realmente caindo em um sono profundo por algumas horas, ou seja, ela é facilmente hipnotizável. Apenas para acordar e repetir seu ataque de tosse. Voltei para o lado da cama dela e perguntei por que ela tossia. Kelly, um tanto agitada, respondeu, eu tenho asma, entre aspas. Repeti o truque da substituição de água e ela respondeu favoravelmente e disse, pai, Wayne, que é o pai da Cat O'Brien, abusador. O pai e suposto serial killer satanista. Me disse que eu ia morrer. Eu disse, bem, ele não é médico. E Kelly continuou. Ele realmente disse isso várias e várias vezes. Quando ele disse isso? Quando a escola acabar. O que você quer dizer? Ela repetiu roboticamente. Quando a escola acabar. Você se lembra quando o Wayne disse isso pra você? Na cama, ela continuou. Ele pensou que eu estava dormindo e estava falando o telefone com Alex Houston e depois comigo. Eu soube então que Wayne Cox a havia programado para morrer usando uma técnica clínica conhecida como hipnosonexo. Hipnosonexo. Alex Houston estava guiando Cox pelo programa. Ah tá, Alec Houston, que era esse cara da música country, provavelmente um handler, ele estava dizendo para esse Wayne Cox, que era pai da Cat O'Brien, ou da Kelly, não entendi agora direito ainda, pai da Cat O'Brien, estava dizendo para ele como implantar um programa na Kelly. Ou seja, esse cara, ele estava programando a Kelly para, parece que, morrer de um ataque de asma quando
não estivesse mais perto dele, ou sob controle dele, sei lá. Bom, eu a interrompi, pois vi que ela estava entrando em um profundo estado de transe. E respondeu: Bem, a escola ainda não acabou e amanhã você estará bem o suficiente para ir de volta à escola. Como sugeri, Kelly se sentiu bem na manhã seguinte e voltou para a escola. Este seria seu último dia na escola primária Birchwood. Interessante para você saber o seguinte: tudo que você faz, mesmo um ataque de asma ele só ocorre porque o seu cérebro está mandando ocorrer. Ele não vai ocorrer se o cérebro não disser para ocorrer. Não é como um efeito dominó, que você dá uma porrada no dominó e ele sozinho começa a se desmontar. Não, o cérebro tem que processar informações e intencionalmente, deliberadamente, mandar os espasmos acontecerem. É assim com tudo no ser humano. A hipnose, ela permite que você faça o quê? Ela permite que você acesse níveis mais baixos de consciência, níveis que você não tem controle. Você tem controle sobre os seus olhos, sobre o seu tato, você tem controle até um pouco sobre a sua respiração, você tem controle sobre o seu pensamento, você está no topo da sua consciência, você está no topo da sua mente. Mas, hipnoticamente, especialmente se você for treinado para fazer isso, você pode descer, ou podem descer em nível hipnótico e acessar partes de controle que o seu cérebro controla, mas que você não deveria controlar conscientemente. São programados, são partes programadas naturalmente para funcionarem sozinhas. Mas você pode acessar isso. E você pode colocar alters nisso, pode colocar programas nisso. Para disparar sob certas circunstâncias. Entendeu? Isso aí, na verdade, nem é programação. Isso é só hipnose. E fizeram isso com ela. A hipnose é um recurso da programação, não é programação. Passaram-se apenas algumas horas antes que Cat e eu fôssemos chamados novamente. Desta vez por a enfermeira, que ficou agitada quando Cat respondeu sinceramente à sua pergunta. Você não a levou ao médico? Cat disse, não, mas nós iremos. Mais tarde naquela noite, Cat, Kelly e eu faríamos a última de nossas viagens de emergência para buscar ajuda médica para Kelly. No Hospital Human de Anchorage, Cat e eu nos encontramos com a jovem, muito brilhante e bela médica, a doutora Laurie Seffred. Deixa eu só ver quem é aqui. Doutora Laurie Seffred. Às vezes esses nomes todos tem no Google. As fotos das pessoas, de vez em quando eu gosto de ver. Como ele falou que ela é bela médica, eu fiquei interessado. Não tem. Ou tem. Parece que tem sim. Que parecia perplexa e, talvez, assustada quanto à inexplicável deterioração da condição de Kelly. Solicitei uma reunião privada e ela concordou. Depois de cerca de 30 minutos explicando do que Cat e Kelly foram resgatadas, defini o controle mental para ela. Ao saber disso, o Dr. Seffred não consultou uma psiquiatra local. Doutora Pat... o Dr. Seffred então consultou uma psiquiatra local, a doutora Pat Patrick, para avaliar Kelly. A avaliação foi concluída e o Dr. Patrick convidou Cat e, eventualmente, eu para uma consulta em seu consultório. Esta seria a primeira avaliação oficial de Kelly, que indicava que ela sofria de transtorno de personalidade múltipla. Um transtorno psicológico sério resultante de trauma. Então perguntei à doutora Patrick se ela, tudo isso aqui no hospital lá de Alaska, se ela poderia providenciar um especialista em abuso sexual para verificar se Kelly havia sofrido abuso. Obviamente, isso aí é padrão. Ela concordou. Os resultados foram positivos. Doutora Patrick e Katie pareciam quase aliviadas com essa avaliação. O resultado me deixou doente. Entendi. A asma de Kelly se estabilizou no Human, no hospital.
e ela foi transferida para o Charter North Psychiatric Hospital para tratamento hospitalar. A doutora Patrick aparentemente forneceu o melhor tratamento que ela conhecia. Infelizmente, foi inadequado. Meses se passaram e as autoridades de assistência social do estado do Alasca começaram a perceber que Kelly não estava melhorando e que seus custos com um tratamento ineficaz estavam aumentando em milhares de dólares por semana. Ou seja, está começando a dar gasto para o estado. Dr. Patrick, Cat e eu, com a cooperação da Comissão de Reivindicações de Crimes Violentos do Tennessee, começamos a procurar um hospital que aceitasse o seguro Medicaid. Finalmente, um estava localizado em... É bom esse Mark Felipe tomar cuidado com hospitais, porque talvez hospitais afastados não estejam sob controle, não tem nenhum agente lá do sistema, mas hospitais maiores têm. Finalmente, um estava localizado em Owensboro, Kentucky, que anunciava uma especialidade em trabalhar com crianças abusadas ritualmente. Tem que tomar cuidado com essas especialidades, porque geralmente são gente deles, do sistema, que estão nessas especialidades. Justamente para esperar as pessoas que estão querendo se livrar chegar lá, para eles mandarem de volta para o culto. É terrível o negócio, mas é assim que funciona. Kelly foi transferida para esta instalação e o estado do Alasca pagou todas as contas de sua mudança para lá. Mais tarde, descobriríamos que esta elegante instalação hospitalar não passava de um depósito humano que coletava quaisquer taxas que os governos federal e estadual pagassem a eles por criança residente. E o governo federal, como sempre, é claro que ele sabe do que ele está fazendo, né? O governo não está que nem no Brasil. O governo paga o SUS, ele sabe quem ele está pagando. Ele está pagando canalhas que estão ali sugando dinheiro. Ele sabe disso. Um lugar bonito de se ver, mas o cuidado com Kelly provaria ser menos que nada. Ou seja, é um lugar que só serve para poder pegar dinheiro do Estado, desviar dinheiro. Basicamente isso. O Estado deve ganhar uma parte também. Os agentes do Estado que mandam dinheiro, que fazem parte do envio de dinheiro, devem ganhar também uma parte com isso, com certeza. Esquema de grana, só isso. Durante o verão, antes de Kelly ser transferida para este hospital em Kentucky, a Cat estava se recuperando satisfatoriamente. Senti que era seguro deixar o lado deles para que eu pudesse encontrar trabalho, ou seja, deixar Kelly por conta. Precisávamos desesperadamente de dinheiro para viajar, viver e retornar para os 48 inferiores. Tá falando da cidade, eu acho. Com Kelly no inverno. Rapidamente consegui um emprego no Alaska Business College como entrevistador de futuros alunos. Meu desempenho, entre aspas, em vendas resultou em minha promoção em 2 semanas de representante da admissões para diretor de admissões. Não sei nem que cargo é esse. Guardei o máximo de dinheiro possível dos meus ganhos nos 5 meses seguintes para pagar a nossa mudança, para ficar mais perto de Kelly. Ele quer se mudar para Kentucky, que é onde estava esse hospital que Kelly estava lá, sendo enganado. O pensamento da agonia de separação que existiria entre Cat e Kelly serviu como um lembrete da minha separação contando meu filho, de quem eu não tinha notícias há quase 1 ano. Cat, seguindo um conselho ruim meu, ligou para o pai e implorou por ajuda financeira para o bem da Kelly. O pai dela transferiu $500 para confirmar nossa localização e comentou: "Isto é a América." Isso aí complica também, né, Ellen? A menos que você volte para Michigan sozinha, não há mais dinheiro. Foi essa declaração que desencadeou as memórias reprimidas de Cat de sua própria infância torturada por este suposto pervertido e vendedor de escravos. Earl O'Brien. Parece que Earl O'Brien que era o pai dela. Esse outro, que é o não sei o que, Cox, não sei quem era, mas era alguma coisa de Kelly, parece. Então, Cat O'Brien telefonou pro pai dela, pro pai satanista dela, ritualista dela, e pediu por dinheiro. Claro, Cat não tinha lembranças de quem esse cara era, ela não sabia. Ela sabia só o pedaço da mente dela, que era permitido que soubesse das coisas, sabia. E o cara mandou um pouco de dinheiro para confirmar a localização dela. E ativou um programa nela. Isso é América. A menos que você volte para Michigan sozinha, não há mais dinheiro. Foi esta a declaração que desencadeou as memórias reprimidas de Cat de sua própria infância, torturadas por esse suposto pervertido.
Ah, não, parece que ela conseguiu se lembrar do que aconteceu com essa mensagem. E não foi um programa que foi ativado. Afinal, ela estava sendo desprogramada já, né? Logo, o FBI telefonou para Cat e disse que ela precisava, entre aspas, voluntariamente, cônico, para o escritório do FBI em Anchorage para interrogatório. Ela precisava ir voluntariamente para interrogatório no escritório do FBI. Ao chegar, Cat estava informada que estava sob investigação federal por tentativa de extorsão de dinheiro do seu pai. Ai, cara, esse governo, velho. Dá vontade de trucidar essa galera, mano. E isso tá começando. Cat pareceu estranhamente aliviada quando ouviu essas acusações. Mais tarde eu saberia que ela se sentiu melhor sabendo com certeza que não era, entre aspas, louca ou delirante e que seu pai de fato fez essas coisas com ela e seus irmãos e irmãs. Ou seja, ela tá lembrando mesmo das coisas que aconteceram com ela. O agente do FBI foi abertamente simpático e, segundo consta, a investigação inspirada pelo DOJ, não sei o que é isso, Departamento de Justiça alguma coisa, foi posteriormente abandonada por sua recomendação. Este agente conseguiu uma doação em dinheiro por meio de sua igreja mórmon, que nos permitiu deixar sua jurisdição. Caramba, mano, esse negócio de igreja, mano. Tem pessoas boas no meio disso aí, mas, cara, no meio dessas coisas é bem complicado. Vale ressaltar que durante esse mesmo tempo, por meio de outro agente especial no escritório do FBI em Anchorage, fui interrogado sobre o que eu sabia. Isso aqui ele tá ainda em Kentucky, junto com Cat, parece. Não sei como que ela chegou lá. A respeito de um crime não relacionado envolvendo minha ex-esposa e seu chefe, advogado na Flórida. Eu não sabia de nada. Agora sei que o FBI estava, na verdade, tentando destruir minha credibilidade como defensor de Cat e Kelly, por meio de seus esforços de investigação sobre mim. Ah, tá. O FBI está tentando sujar a reputação dele para tirar Cat e Kelly O'Brien da custódia dele. É o FBI, é o governo, é o Estado, é o sistema. Ele está a favor das famílias e a favor das organizações que possuem o controle, possuem os segredos sobre essas práticas de controle mental. Daí você vai vendo sua história de confiança. O caso deles contra minha ex-esposa e seu advogado foi resolvido, e seu cúmplice, advogado, foi condenado por assassinato em primeiro grau. Minha ex-esposa se tornou uma testemunha do Estado e foi absolvida. Caramba, mano. Uma coisa que você vai entender aqui é o seguinte, mano. Trabalho, velho, trabalho de verdade é uma coisa que tá de uma parte da pirâmide pra baixo. Aqui, você percebe o seguinte, que a estrutura do mundo é dinástica. As pessoas, elas estão nos postos que elas estão porque elas nasceram para estar naqueles postos. Tem gente que nasceu para ser pedreiro. Tem gente que nasceu para ser gado, para ser escravo remunerado. Tem gente que não. Isso fica claro quando você começa a ver as ligações entre as pessoas nessas histórias de elite. Ah, você tá falando que Mark Phillip é elite? Não, ele tá mais próximo da elite do que você. E ali, a vida, especialmente relações de trabalho e dinheiro, é diferente. Aqui ninguém tem que trabalhar 12 horas por dia para ganhar um salário ridículo. 6 dias por semana. E ainda todo mundo votando contra. Ficar os 5 dias por semana. Tem que ser 6 mesmo. Isso é uma vida do gado, nossa. É uma realidade nossa de escravo. Lá em cima, a coisa não é bem assim. A coisa é assim aqui. Nessas horas você vê que tem o lado deles e o nosso, né? Tô falando de dinheiro agora, no que fala de dinheiro. No entanto, dias depois eu viria minha ex-esposa sendo presa e processada no programa popular de televisão Mistérios Não Resolvidos. Esse caso infeliz envolveu apenas um homicídio e foi notícia nacional nas semanas seguintes. Em contraste, o testemunho de Cat, com provas fornecidas por oficiais do FBI, foi arquivado e deliberadamente encoberto por razões de interesse nacional, de segurança nacional. Ou seja, a mídia ela está falando de um assassinatinho de merda, entendeu? Alguém matou alguém, coisa que acontece o dia inteiro. Coisa que não tem provas, que não tem nada, e eles estão falando na mídia o tempo todo. E enquanto isso, a investigação
do que aconteceu com Cat O'Brien, que foi abusada até o último junto com Kelly O'Brien, que tem provas, tem membros do governo que estão dizendo que isso aconteceu, a mídia não faz nada, o juiz não faz nada e tá tudo certo. Quando você vê crimes acontecendo na televisão, saiba, aquilo ali é só pão e circo. É para distrair você dos crimes reais que eles não querem que fale, porque atinge pessoas de cima. E não pode atingir pessoas de cima. Então, é por isso que eu não vejo televisão nem notícia. Vou ver o quê? Eu vou ver crimes que estão acontecendo lá no Rio de Janeiro? Não me interessa. O que me interessa são crimes que estão acontecendo aqui, no hospital público aqui, onde eu vou. No Campo Limpo aqui. Lá tem um monte de crime acontecendo. A mídia fala alguma coisa? Não fala. É lá que vem me atingir, não é no Rio de Janeiro. Tô cagando pro Rio de Janeiro. Então, a mídia, ela tá aí pra ficar enchendo linguiça. Enquanto os casos que realmente interessam a você, ela não pode falar. A estação de outono no Alasca estava rapidamente dando lugar ao inverno. E o pó da terminação neve estava cobrindo novamente as montanhas ao redor. O ar estava definitivamente ficando frio. A mudança das estações sinalizou outra mudança dentro da minha nova família. Kelly seria transferida em breve para o Kentucky Valley Institute of Psiquiatria. Parece que eles voltaram para o Alasca, não sei nem quando isso aconteceu. Cat e eu havíamos economizado cada dólar que pude ganhar durante minha breve passagem pelo Alaska Business College, trabalho dele lá, em preparação para nossa mudança de volta para os 48 estados mais ao sul. Eu não sei porque está falando em código, mas beleza. Percebi agora que Cat tinha entrado em um estado de recuperação conhecido como fusão. Ela tinha parado de mudar de personalidade há muito tempo e tinha se tornado uma mulher bonita, inteligente e lógica. Ela não era mais suscetível a ninguém que a fizesse ir contra ou se afastar de mim. Ela continuou a registrar suas memórias traumáticas e foi profissionalmente considerada estável. Ou seja, ela estava começando a se recuperar de verdade. Observação. Isso aqui vai ficar claro aqui, quando ela começar a contar a história dela. Mas a Cat O'Brien, ela não é uma Monarch Illuminati. Ou seja, ela não é tão bem programada assim. Ela não nasceu dentro disso, entendeu? Ela nasceu dentro de abuso, sim. Ela nasceu dentro de dissociação, sim. Mas ela não nasceu dentro da CIA. Entendeu? Ela não foi programada desde pequenininha, desde bebê. Porque se fosse, aí não escapa disso, não. Ela foi programada, digamos que meia boca. O que não significa que não foi uma programação pesada e bem eficiente. Mas foi meia boca comparado com os Monarchs Illuminati. Esses são extremamente bem programados. Esses são impossíveis de dar problema. Impossíveis de serem resgatados, isso aí já era. A passagem em navios e balsas de Anchorage para Seattle estava lotada com meses de antecedência. Eles só aceitavam carga ou veículos. Comprei 2 passagens só de ida na Alaska Airlines e trouxe nosso carro de família. Um AMC Parcer 1976, que deve ser um carro, e os pertences restantes para as docas de Anchorage para embarque. De repente, enquanto fazíamos as malas e estávamos prontos para embarcar em nosso voo... Mas isso aqui é voo, é barco, o que é isso? Um vulcão próximo entrou em erupção e interrompeu todo o tráfego aéreo de entrada ou saída de Anchorage pelas 2 semanas seguintes. Esperávamos ansiosamente pela abertura do aeroporto. Nós partiríamos primeiro e Kelly e sua enfermeira logo nos seguiriam. Este seria o primeiro passo do que seria uma jornada sem fim em nossa busca por justiça. Eu não entendi muito bem por que ele vai voltar lá pra Tennessee. Eu não entendi muito bem por que ele vai fazer isso, mas beleza. O termo transtorno de personalidade múltipla é agora clinicamente referido como transtorno mental. Profissionais de saúde como o transtorno dissociativo de identidade. Droga. Capítulo 4. Capítulo 4.
Verdade e consequências. Apenas nós seremos perseguidos e a justiça negada. Parece que ele vai para Tennessee com as informações todas que ele tem. Ele já desprogramou Cat O'Brien o suficiente para ela mesma dar seu testemunho. E ele tem provas ali de médicos, de especialistas, provas ali de pessoas, prova documental de pessoas de dentro do Ministério da Defesa, agentes, né, do governo, não sei se é Ministério da Defesa, falou aqui em cima agora há pouco. E ele acha que ele acha o quê? Ele acha que ele vai voltar para Tennessee, sei lá para onde, e ele vai para os tribunais apresentar isso e vai começar uma investigação a respeito disso. Ele, como eu, antigamente, especialmente quando eu comecei a ler esse livro aqui há uns 5 anos atrás, eu achava que tinha jeito. Eu achava que tinha jeito no mundo, que tem pra quem você denunciar as coisas. Não tem pra quem você denunciar as coisas. Aí, ó, Seattle, Washington, ele foi. Esses problemas, eles não acabam. Não é porque tem falta de pessoas denunciando. Não, tem muita gente denunciando. Só que essas denúncias são abafadas, não dá em nada. As pessoas são caçadas, são eliminadas, são silenciadas. Não é por falta de gente denunciando e tentando acabar com isso que isso não acaba. É porque a estrutura é feita para continuar com isso e não acabar com isso jamais. Não interessa quantas vezes isso seja desmascarado ou quantos erros eles cometam. Aqui, Mark Phillip ele acha que tem jeito de resolver. Não tem jeito de resolver, mas ele acha que tem. Ele vai descobrir que não tem. Nossa chegada, muito esperada, no terminal do Aeroporto Internacional de Seattle, Washington, anunciou um novo começo. Cat parecia estar abertamente otimista de que talvez, finalmente, Kelly logo teria sua chance de recuperação. Particularmente, eu me sentia muito menos esperançoso. Eu sabia, por experiências pessoais passadas e por meio de minhas fontes privilegiadas, que os médicos de saúde mental do setor privado da sociedade tinham pouca familiaridade com os Estados Unidos secretos, com esses procedimentos, com esse projeto. Pesquisa governamental sobre controle mental. Ou seja, os médicos é que tá meio ruim a tradução aqui. Os médicos americanos não tinham experiência com isso. Então, ele não tava com muita fé de que a Kelly O'Brien ia sair disso não. A única informação sobre controle mental que esses médicos tinham acesso, na maior parte, era dos comentários histéricos fornecidos a eles por seus pacientes problemáticos. A histeria, neste caso, como um sintoma de desinformação, é altamente contagiosa. E, portanto, se espalhou por toda a profissão de saúde mental. Muitos profissionais exibiram sintomas de síndrome do avestruz, para mim, ou seja, fingir que não está vendo nada. Seus colegas e pacientes por meio do medo e da negação crônica, ou seja, lá nos Estados Unidos, aparentemente, tinham bastante pacientes com sintomas de transtorno de personalidade e abuso. Mas por ser uma coisa que envolve governo, que envolve gente grande e que é terrível demais, os próprios médicos falam que o cara é histérico, põe a cabeça no buraco e finge que não está acontecendo nada. Entendeu? Isso é um truque dos programmers, entendeu? A crueldade deles e a sadicidade deles é um instrumento que eles usam para manter as práticas deles ocultas. O medo que as pessoas têm de ver as coisas terríveis que eles fazem mantém essas coisas escondidas. Em 90, o começo da última década deste século e do milênio, e a maioria dos médicos de saúde mental permaneciam em um estado de negação sobre a existência do controle mental. A saúde mental, como ciência, tem apenas 100 anos de idade. Verdadeiramente uma indústria em sua infância em relação às outras artes de cura reconhecidas. Devido à infância da saúde mental e ao fato de que ela está enraizada nas teorias arcaicas e místicas de Jung e Freud, combinadas com a indisponibilidade de informações de pesquisas controladas pelo governo, o termo saúde mental é visto por pacientes e médicos como um oxímoro. Pacientes que entrevistei que sofrem de transtorno dissociativo frequentemente se referem à profissão como inferno mental. E seu provedor bem intencionado como estuprador.
Infelizmente, para todas as partes envolvidas, em muitos casos relatados, esses rótulos cruéis são consistentes com a qualidade do atendimento fornecido, ou seja, os hospitais de saúde mental são bem complicados. E o que eles fazem lá é mais complicado ainda. Embora eu apoie fortemente em conceito as artes de cura existentes nos campos da saúde mental que poderiam ser aplicadas no tratamento de pacientes de controle mental, não posso prever sua aplicação no entendimento às necessidades desses pacientes, sem alguma mudança radical em nossas leis de segurança nacional. Em 70, lembro-me de testemunhar um caso leve, entre aspas, em questão. Eu estava supervisionando a gravação de vídeo de um experimento psiquiátrico top secret, ou seja, segredo top, envolvendo uma jovem que havia sofrido danos cerebrais resultantes de algum tipo de traumatismo craniano grave. Ele estava supervisionando que era um vídeo, isso? Eu estava supervisionando a gravação. Deu um vídeo. Ah, tá, ele estava lá. Eu estava supervisionando a gravação de vídeo de um experimento psiquiátrico top secret envolvendo uma jovem que havia sofrido danos cerebrais resultantes de algum tipo de traumatismo craniano grave. Este paciente era ambulatorial. Ele não conseguia se lembrar de nada, se expressar ou, nesse caso, pensar. Eu acho que essa paciente quer dizer, né? Ela não estava com morte cerebral. Ela estava com morte mental. Por meio da aplicação de uma combinação de medicamentos experimentais e tecnologias eletrônicas de alta tecnologia, envolvendo harmônicos, seu cérebro estava sendo retreinado para permitir que processos de pensamento construídos começassem. O tecido cicatricial cerebral, que estava inibindo sua capacidade de pensar, estava sendo quimicamente e eletronicamente contornado. Eu equiparei esse procedimento experimental à fiação quente de uma chave de ignição de um automóvel para impedir o uso de uma chave. Fiação quente. Ou seja, você danifica, de alguma forma, não sei como, certas regiões do cérebro que impedem você, que esse dano vai impedir você de relacionar pensamentos, relacionar as coisas. Pensar de maneira coesa, de maneira que faça sentido, de maneira racional. O procedimento extraordinário e os resultados subsequentes dessa terapia experimental foram meticulosamente registrados. O registro, a fita e as notas do médico foram colocados em um envelope de segurança e levados por correio para Fort George, Maryland. O que tornou esse caso tão memorável foi o evento que ocorreu imediatamente depois. Ouvi o médico assistente do experimento reclamando amargamente com seu colega enfermeiro que seu, entre aspas, paciente e uma enfermeira adjacente, que não era uma cobaia do DOD, não esqueci o que é isso, através da aplicação deste método poderia provavelmente se recuperar. A reclamação do médico se referia à sua proibição de aplicar tratamento de última geração para seu paciente, em virtude de seu juramento de sigilo do DOD. Esse médico estava frustrado por ser forçado a servir a dois senhores. O DOD, sendo um senhor, detinha o controle sobre sua carreira através de sua licença médica, seguro de responsabilidade civil e o juramento de sigilo que havia assinado. E segundo senhor eram os próprios padrões morais e éticos do médico, apoiado pelo juramento de Hipócrates, que ele havia assinado ao se tornar médico. Que juramento é esse? Provavelmente, tudo que pode ser feito para ajudar o paciente deve ser feito. Não pode ser omitido. E aqui, ele está tendo que omitir, por causa de um juramento que ele fez com o DOD. Daí você vê qual é a diferença entre religião e seitas e as instituições oficiais. Quer dizer,
esse negócio de juramento, de sigilo, é coisa que você faz numa seita religiosa. Você não faz isso dentro de uma instituição do governo. A menos que as duas sejam a mesma coisa. E é o caso. Esse médico fez um juramento dentro da DOD e os caras têm a... Gente, os mesmos que dão pra você os cargos, o diploma, a autoridade, o dinheiro e as permissões, eles tiram de vocês quando querem. E esse médico tá nessa. Entendeu? O que eu faço? Eu faço o que eu jurei no meu curso de medicina fazer, que é fazer o melhor que é possível fazer pelo paciente, ou eu faço o que a seita institucional que eu participo de medicina me manda fazer. Parece que ele não está podendo usar todas as técnicas que ele conhece para ajudar o paciente, porque isso vai liberar certas tecnologias ou certas técnicas que não podem ser liberadas, não podem ser conhecidas pelos outros. Está sendo feita uma gravação, né? Assim, sem o benefício das volumosas descobertas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do DOD, ou seja, DOD deve ser um órgão de saúde que tem bastante conhecimento e desenvolvimento tecnológico a respeito desse problema de saúde mental, ele não pode usar. Por quê? Porque ele não pode usar para salvar a pessoa. Ou para divulgar que isso existe para que mais pessoas sejam salvas. Por quê? Porque tem que ser usado para controle mental. Não é para ser usado para salvar ninguém. É para ser usado para controlar mentes. É para isso que eles querem usar os conhecimentos. É para ajudar ninguém. Assim, sem o benefício das volumosas descobertas de pesquisa e desenvolvimentos tecnológicos da DOD, o campo médico de saúde mental está em sua curva de aprendizado para estabelecer modelos para fornecer aos pacientes cuidados de última geração. Em outras palavras, os próprios provedores de saúde mental estão rapidamente se tornando o segundo grupo de vítimas de controle da mente, de controle mental, de controle de informação. A profissão de saúde mental está em um estado de crise, chegou à proverbial encruzilhada do fracasso e do sucesso. O caminho para o sucesso por meio da aplicação de tecnologias disponíveis parece estar bloqueado por motivos de segurança nacional. É claro, é muito difícil. O controle mental, hoje em dia, depende 100% da psicologia. A psicologia não pode... O controle mental, as tecnologias de controle mental, elas podem ser usadas tanto para o mal quanto para recuperar vítimas de controle mental. Então, a psicologia moderna, as instituições de psicologia, etc., elas não podem ter psicólogos que entendam de controle mental, a menos que seja para se tornarem programadores, não desprogramadores. A comunidade científica de psicologia não pode ter conhecimento a respeito de técnicas de desprogramação. Ela não pode ter conhecimento a respeito das tecnologias modernas da psicologia. Porque se tiver conhecimento, eles vão saber desprogramar pessoas, eles vão saber o que está acontecendo. Todo esse mundo Illuminati, ele é regido por controle mental atualmente. Ele é regido por essas técnicas. Se elas vierem à tona, imaginou? Não vai ter mais pessoas depressivas, não vai ter mais pessoas ansiosas, não vai ter mais pessoas com síndrome de nada, não vai ter mais pessoas que são dissociadas, não vai ter mais nada, porque se as pessoas vão até um profissional de saúde mental e esse profissional as cura, acabou o problema. O sistema, você quebra as pernas do sistema, do controle psicológico do sistema. Então não pode. A profissão de psicólogo, eu queria fazer psicologia na faculdade, eu estou fazendo outra coisa, eu estou fazendo programação mecânica, códigos. Mas eu acabei não fazendo psicologia porque eu já sabia disso aqui. Psicologia não é uma coisa que é levada a sério, porque não pode ser levada a sério. A psicologia só é levada a sério em faculdades fora do país, onde você está dentro dessa ordem aqui, dentro dessas seitas. Tem que estar aí dentro, e aí eles vão te dar os conhecimentos para você programar pessoas, não para você salvar ninguém, curar ninguém. Então a psicologia no mundo inteiro, ela tem que ser uma palhaçada, ela tem que ser... Toda a psicologia tem que ser escondida das pessoas. Todas as tecnologias que existem de psicologia não podem ser dadas aos estudantes. Por isso que eu não quis fazer psicologia. Porque eu sei que é uma farsa, é uma fraude. Você não vai aprender nada. Porque não podem te ensinar as coisas. Como resultado direto... Por quê? Por razão de segurança nacional. Como resultado direto da gestão da DOD... Deixa eu ver o que é DOD aqui, que eu perdi, não estou sabendo o que é, isso está aparecendo demais.
Deve ser Departamento de alguma coisa de Medicina. DOD. Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos não deixa os conhecimentos a respeito de psicologia serem liberados para que as pessoas sejam curadas por razões de segurança nacional. Segurança nacional quer dizer segurança das seitas que comandam os Estados Unidos. Como resultado direto da gestão do DOD de segredos de pesquisa mental, das práticas de contenção de informações federais resultantes, os provedores de saúde mental estão na defensiva com seus pacientes, os tribunais e, mais recentemente, com certos grupos de ação de interesse especial, ou seja, ninguém pode fazer nada. Esses grupos estão atacando o profissional de saúde mental como um alvo para destruição. Organizações bem financiadas com agendas muito questionáveis, como a False Memory Foundation, essa fundação da falsa memória, e a Igreja da Cientologia, denunciaram publicamente a saúde mental como uma profissão. Ou seja, eles estão começando como os profissionais de saúde mental estão começando a tomar consciência de controle mental e começando a fazer pressão para que essas informações sejam expostas, o sistema está fazendo uma série de pressões no governo, para o governo desqualificar a saúde mental como profissão, porque está começando a atrapalhar eles. Então, fundação da síndrome da falsa memória, isso aí é uma invenção deles, da década de 70, que as pessoas começaram a ir muito aos tribunais e aos médicos de saúde mental falar que estavam se lembrando de abusos horríveis, isso, aquilo, e aí para proteger o sistema, proteger essas seitas, eles, muito bem financiados, criaram uma instituição para falar da síndrome da falsa memória. Ou seja, toda vez que se falar de controle mental e se denunciar isso, tem ali uma fundação chamada síndrome da falsa memória, vai lá que é aquilo que você tem. Ou seja, você tem um problema, mas eles criam uma fachada para que você vá para aquela fachada quando você achar que tem aquele problema. E não para o problema real de traumatização, ritualização, controle mental, etc. O sistema é muito bom em fazer isso. Para mim chega a ser ridículo, cara. Essa tentativa do sistema de ficar se escondendo que nem rato, que nem barata, das vistas do público, isso começa a ficar ridículo depois de uma hora, mano. Isso começa a ficar ridículo. Esses caras não conseguem fazer nada além de se esconder que nem rato. A Igreja da Cientologia surgiu como a líder aparente na denúncia pública da profissão de saúde mental. A Cientologia é outra porcaria que está enfiada em controle mental também. Por meio do grupo de lobby de direitos humanos, entre aspas, da igreja, sediado, lobby quer dizer corrupção, pagar políticos para eles fazerem coisas para você. Sediado em Washington, D.C., lançou uma massiva, negativa campanha de propaganda, acompanhada de inúmeros processos judiciais contra empresas farmacêuticas, éticas e provedores de saúde mental. Você é louco, os caras estão esmagando, todo mundo quer combater isso. Pode combater não. O controle mental tem que continuar fazendo o que quer, como quer, do jeito que quer, e ninguém pode saber nada. E não pode curar não. Não cura ninguém não. Não cura ninguém não, que os caras estão botando dinheiro pesado nisso. Os cientologistas acreditam que o fundador da igreja, L. Ron Hubbard, descobriu uma cura para doenças mentais por meio da modificação de comportamento. Ou seja, gente, o jeito que Deus fez você, o jeito que a natureza fez você, entenda como quiser, é uma doença mental. Entendeu? Você amar o próximo, você sentir pena do próximo quando você vê o próximo se ferrando na merda. Não, isso está errado, isso é uma doença mental. A gente tem que mudar isso para que você seja curado. O jeito que Deus fez as coisas é doente. O jeito que nós vai fazer que é certo. É o que o cara está falando, basicamente. Hubbard, um escritor de ficção científica bem-sucedido, supostamente adquiriu conhecimento de controle mental subliminar por meio de seu serviço militar na inteligência da Marinha dos Estados Unidos. Vai vendo quem é que manda na igreja da Cientologia. Ele nomeou seu programa de modificação comportamental Genética em homenagem à sua primeira esposa, Diane. A Fundação da Falsa Memória é um grupo de lobby quer dizer pagar políticos, utilizado principalmente por pessoas acusadas de abuso sexual. Outra coisa, gente, fundação, sabe o que é? A fundação, ela é um órgão filiado a uma empresa grande, nunca a empresas pequenas,
que a empresa não paga imposto. O imposto que deveria ir para o cofre público, a empresa pega e desloca para a fundação dela. E a fundação faz o quê? Lobby. Financia políticos para favorecer a empresa. Vai vendo. Ou seja, quem é que vai procurar essa fundação da falsa memória? Quem vai procurar essa fundação da falsa memória quando tem problema? Abusadores sexuais. Chega a vítima lá, no hospital psiquiátrico, e fala, ó, meu tio, meu pai me abusou assim, assim, assado. Aí o psiquiatra olha e fala, ó, isso aí é falsa memória, não aconteceu não, você tá inventando. Tem uma... Inventaram ali, ó, síndrome da falsa memória. Isso aí que você tá falando, você vai me dizer que o Bill Clinton abusou você? Não, você tá louca, o Bill Clinton não vai fazer isso. Ele é um cara de respeito, então isso só pode ser falsa memória. Vamos te encaminhar lá pra lá. É isso. Entendeu? É isso. A Fundação da Falsa Memória está tentando desesperadamente desenvolver uma legislação. Pagando a galerinha lá. Que restringe a terapia para pessoas que sofrem de transtornos dissociativos como resultado de trauma. As crenças declaradas desta organização incluem que a memória reprimida é um mito. E a fundação encontrou o calcanhar de Aquiles da profissão de saúde mental. Até o momento, o modelo para desenvolver um regime terapêutico eficaz para transtornos dissociativos, entre parênteses, que são resultados de traumas repetidos, não foi publicado nem pela American, um jornal americano lá, uma associação de psiquiatria. A dificuldade, ou seja, eles estão publicando nada a respeito disso, a respeito das curas para vítimas dissociativas. A dificuldade de desenvolver um modelo se deve a uma série de fatores. O fator primário envolve segredos de segurança nacional sobre pesquisas classificadas de controle mental, ou seja, não se pode falar, publicar ou aprovar nada que tenha a ver com essas tecnologias de controle mental, porque cai na lei de segurança nacional. A coisa tem que ficar oculta. Então isso aí dificulta muito que seja feito algum tipo de livro ou de procedimento médico a esse respeito. Tudo tem que ser clandestino. No clima atual, encaminhar vítimas de controle mental... Por quê? O controle mental é uma coisa negada, que nega a existência. Entendeu? Juridicamente, controle mental não existe. Programação não existe. Dissociação não existe. Juridicamente não existe. Então, como é que você vai fazer uma lei dizendo que o médico pode tratar isso se isso é negado à existência? Juridicamente. Não tem como. É preciso que seja aceito que esse negócio existe. É preciso que, juridicamente, seja aceito que controle mental existe, dissociação existe e programação existe. Para então começar a aprovar leis e ensinar os alunos das faculdades a tratar isso. Senão, tudo tem que ser feito na clandestinidade. E é como vai continuar. Encaminhar vítimas de controle mental a profissionais de saúde mental para tratamento seria equivalente a submeter um paciente que precisa de uma cirurgia delicada a um cirurgião vendado e algemado. Não sabe o que está fazendo. O cara ele não vai saber o que está fazendo. O conhecimento dessas condições produziu a opinião privada que escondi de Cat quando ela professou otimismo pela mais recente oportunidade de recuperação de Kelly. No entanto, Cat estava quase se recuperando completamente, e nós dois reconhecemos que estávamos fazendo tudo o que poderíamos naquele momento para atender às necessidades de Kelly. Talvez identificar, entre aspas, quem dentro do nosso governo está interessado em ocultar descobertas vitais de pesquisas médicas e informações tecnológicas da profissão de saúde mental possa fornecer uma base de compreensão, ou seja, quem é que está querendo impedir que isso aconteça? Quem é que está pagando para que esses conhecimentos e tecnologias permaneçam ocultos da comunidade médica psiquiátrica? Das minhas experiências pessoais, enquanto trabalhava para a Capital International Airlines, formei uma opinião forte que aborda essa questão. No entanto, a resposta que reflete minha percepção foi mais tarde fornecida eloquentemente por um Washington. Entendi. A correspondente de notícias e jornalista da DC, Linda Hunt, em seu livro secreto Agenda. A base histórica para este livro são os documentos desclassificados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos,
que identificam o projeto Paperclip como sendo a importação, realocação secreta de cientistas nazistas e fascistas para os Estados Unidos, ao longo de um período de 40 anos. 40 anos os caras foram traficando galerinha do bem, lá do Hitler e de Mussolini, para poder fazer as mesmas coisas que faziam lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não, na CIA, né, trabalhando para eles. Esses brilhantes cientistas criminosos estavam focados principalmente em duas áreas de pesquisa, foguetes e a mente. Eles foram colocados em posições de autoridade e, entre outras, universidades de prestígio, faculdades, indústrias e NASA. NASA no caso do Von Braun. Ao longo dos anos, esses criminosos importados influenciaram diretamente nossa sociedade com tecnologias avançadas de foguetes e aplicações de controle mental por meio dos Estados Unidos. Ou seja, eles começaram... Se você acha que os alemães perderam a guerra, você está redondamente enganado. O que eles foram contrabandeados para os Estados Unidos para fazer exatamente o que faziam lá dentro dos Estados Unidos. Eles não perderam nada. Quem perdeu foi o povão. Pesquisa patrocinada pelo governo de acordo com Secret Agenda. Ou seja, paga com dinheiro público. O nazismo, como filosofia e forma de governo, está vivo e destruindo nosso país, em parte como resultado do projeto Paperclip, que traficou esses caras para lá. Mas quem é que fez esse projeto Paperclip para traficar esses caras? Foram as famílias Illuminati de lá. Entendeu? São famílias poderosas que dominam as coisas, não são governos, são famílias que dominam as coisas. Que coisas? Como elas dominam as coisas? Através do ocultismo. Através de conhecimentos, de tecnologias secretas que só elas sabem que elas dão vantagem sobre as outras pessoas e sobre as outras famílias. São os hacks que eles têm e você não tem. Posso atestar um deles, controle mental. Posso atestar essa afirmação com base no conhecimento pessoal adquirido durante meu emprego na Capital International Airways. Eu falei Airlines ali em cima, é Airways, tá, gente? Que é considerada uma das principais transportadoras do projeto Paperclip, ou seja, traficou esses caras para os Estados Unidos. Esses foram os fatos básicos para alguns dos pensamentos que passaram pela minha mente durante nossa viagem de Seattle para o sudeste dos Estados Unidos. Eles estão viajando agora, já saíram do Alasca, estão viajando ali pelo país, procurando tratamento para elas, coisa que não vai encontrar, esquece. Eu estava ansioso para descobrir os resultados finais da minha campanha telefônica em busca de justiça que havia travado enquanto estava no Alasca. Nosso primeiro destino seria Huntsville, Alabama. Esta cidade do sul dos Estados Unidos é famosa por seu centro turístico, o US Space and Rocket Center, de propriedade da NASA. A NASA ela recebe um financiamento absurdamente alto para fazer pesquisas de foguetes. Na verdade, o que a NASA faz é um teatro de foguetes e a grande parte do dinheiro vai para controle mental, vai para programação. Entendeu? Ela pega o dinheiro, finge que está fazendo uma coisa, mostra para o gado alienado, para a massa alienada, aqueles teatrinhos que eles fazem nos estúdios deles e pega o dinheiro e vai investir em controle mental. É assim que funciona. A cidade também se orgulha de ser o lar de mais dólares americanos per capita do Pentágono, de orçamento negro, do que qualquer outro lugar da América. Entendi. Lá o povo é mais rico? Por causa da NASA? Entendi direito não. Cat tem uma opinião muito diferente dessa cidade. Sua força policial em instalação de pesquisa da NASA. Ou seja, é claro, ela foi programada lá. Para Cat e Kelly, Huntsville era um lugar para onde Alex Houston, o cara lá da música country, torturador, abusador e etc., as levava regularmente para torturas de alta tecnologia e produção de filmes pornográficos infantis e adultos. NASA, né? Não quer dizer que era a cidade, mas a NASA está no meio também. Essas torturas de alta tecnologia era dentro das instalações da NASA. Esse negócio de espaço sideral, Júpiter, galáxias, isso é um script de programming, entendeu? Bom, continuar. É um script de programming, entendeu? Planetas, galáxias, viagem interestelar, tudo isso são formas de fazer a pessoa navegar hipnoticamente em partes do sistema que eles criam dentro da mente, que está dissociado.
tudo script. Esse negócio de espaço, de buraco negro, tudo isso é script deles. Isso existe. Existe sim. Dentro da cabeça das pessoas que eles enfiaram esses scripts. Esta viagem a Huntsville, mas essa é a minha opinião. E é o que ela mesma diz. Esta viagem a Huntsville seria diferente para Cat, exceto por um aspecto de suas experiências anteriores. Tanto ela quanto eu receberíamos nossa primeira ameaça às nossas vidas em nossa busca por justiça da polícia. Ah, é polícia, gente. A gente é sistema. Isso aí é normal. Isso foi surpreendente para mim e normal para ela. Ela já sabia que era assim mesmo. Polícia atrás de nós, nem é assim mesmo. A preparação para essa ameaça começou com o meu telefonema para um grupo de assistência jurídica de Huntsville, conhecido como National Association of Child Advocates, ou seja, a Associação de Advogados para Infantis. Essa organização divulgou que foi formada por meio dos esforços de liderança do promotor público local, Bud Kramer, que é conhecido por seus eleitores como Gum Ban Bud. Depois de fornecer a esse centro de advocacia as lembranças de Cat sobre suas experiências passadas em Huntsville, fomos contatados por 2 Huntsville City, ou seja, ele ligou lá para essa associação de advogados para ver se conseguia entrar com um processo contra alguém aí que fez isso com ela. E o cara falou, ó, escuta o que ela tem a dizer aqui. Ela contou pro cara lá da associação o que ela passou e o cara falou... Falou o quê? Fomos contatados por 2. Tá. Depois disso, eles foram contatados por 2 detetives do departamento de polícia. O departamento de polícia está enfiado em controle mental, está enfiado... Não em controle mental, mas está enfiado com quem está enfiado nisso. Entendeu? Tá enfiado com as seitas. Eu falo seitas porque é o que são, gente. Esse negócio de você ter ritos de iniciação, votos de silêncio, isso aí é coisa de seita religiosa. Isso não é coisa de instituição pública. Isso não é coisa de profissionalismo. Isso é coisa de religião. Entendeu? Então, o departamento de polícia é uma seita também. É uma gangue. Por isso que eu falo. A nova ordem mundial são gangues de gangue. Você tem seitas, você tem regras da gangue, não da lei, pra você seguir. E o departamento de polícia lá não é a mesma coisa. Detetives. Para o cara subir ao cargo de detetive, o cara tem que fechar com o sistema, senão o cara não sobe. O cara continua sendo guardiã de trânsito a vida inteira. É assim que as coisas funcionam. Você só sobe na pirâmide de poder se você fechar com o sistema. E o sistema, ele é isso. Ou você fecha, ou você fica embaixo a vida inteira e morre pobre. É assim que funciona basicamente. Detetives, o departamento de polícia. Ele está onde mesmo? Ele está no lugar onde a NASA fica lá, Huntsville. Seus nomes eram Jeff Bennett e Chuck Crabtree. Ao chegarmos a Huntsville, esses 2 policiais nos escoltaram e a nosso trailer para um apartamento local usado para encenar compras de drogas. O lugar era mobiliado, completo com grampos de áudio e vídeo em todos os cômodos. Quando perguntei a Bennett, um dos investigadores, se o lugar estava grampeado, ele negou categoricamente. Dessa mentira eu sabia com certeza que Cat e eu estávamos lá para sermos espécimes para quem quer que fosse estudar. Eu sabia quem. E demos a eles nossa melhor performance para enganá-los. Esses caras estão achando que estão falando com um gado, com um idiota. Eles não entenderam que estão falando com... Eles são os idiotas. Esses policiais acham que estão falando com um gado. Essa ação provavelmente salvou nossas vidas. Ou seja, eles falaram, tá, vocês querem que a gente atue? Então vamos atuar aqui, vamos fingir que tá tudo certo. Após semanas de atrasos, os 2 policiais se sentaram com Cat e eu para uma discussão. Ela forneceu a eles uma miríade de testemunhos, incluindo detalhes físicos, descrições de 2 perpetradores específicos, seus nomes e mapas de localização, onde viviam e supostamente produziam pornografia infantil e adulta. Os dois perpetradores, eles próprios policiais de Huntsville. Olha que maravilha. Os 2 que fazem pornografia infantil, os 2 que Cat O'Brien disse que estão envolvidos com isso, são policiais. Gente. Continuem confiando na política, continuem confiando em polícia, confiem no sistema, confiem nos médios, confiem em tudo que é lixo que vocês confiarem.
Porque o gado ele foi feito para isso mesmo, ele foi feito para obedecer a autoridades. Confie no sistema, entendeu? Isso aqui é tiltante, mas as instituições aí, dos engravatadinhos, fardadinhos, bonitinhos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quanto mais bem vestido, mais canalha. Isso é Isso é um excelente medidor. Isso é um excelente medidor. Quanto mais bem vestido, quanto mais cheio de credenciais, quanto mais cheio de diplomas, quanto mais cheio de autoridade, mais canalha. Mais canalha. Entendeu? E quanto menos tem essas coisas, mais próximo de ser a pessoa boazinha. Os dois que ela forneceu para esses investigadores, eles próprios policiais de Huntsville. Também foram elementos úteis na campanha para eleger o promotor público Bud Kramer. Seus nomes foram Aldi Majors e Sargento Frank Cloyle. O segundo. De vez em quando eu gosto de pegar esses nomes aqui, botar no Google e ver a cara desses caras. Eu gosto de fazer isso de vez em quando. Geralmente a cara é tudo cara respeitável, uma pose respeitável lá. Você vê a carinha, você nunca vai imaginar que o cara faz isso, né? Mas faz. Olha a cara do canalha. Olha a carinha do canalha. Neném. Um dia o povo para de respeitar as autoridades. Vai até esse dia chegar. Depois que Cat esgotou todas as suas lembranças, Crabtree Net, um cara lá, ordenou-nos que saíssemos de Huntsville agora, enquanto ainda estávamos vivos, e nos calássemos se pretendíamos continuar assim. Cara, esse mundo não é sério, mano. Esse mundo não é sério. Esse mundo é piada. Isso aqui é palhaçada. Eu não levo essa bosta a sério mais. De eleição mesmo, eu não participo mais. Eu participei a última, votando nulo. Com medo de ter algum tipo de ser prejudicado de alguma forma, juridicamente, mas eu não vou fazer isso mais não. Não vou votar em ninguém. Não vou nem votar nulo, nem nada. Porque o próprio voto nulo é participar da eleição. Então eu vou... Esse mundo não é sério, mano. Esse mundo não é sério. Esse mundo é palhaçada. Entendeu? É sério só pro povão. O povinho acha que é sério. Mais tarde, Cat e eu descobriríamos, ou seja, vocês sabem demais. Vocês sabem demais dos lixos que tem aqui e também você sai fora daqui. Mas eu quero ver esse povo na hora que Deus pegar eles, neném. Na hora que Deus pegar eles, fala, olha, tudo as merdas que você fez estão anotadinhos aqui. Agora a gente vai discutir detalhadamente cada coisa. Esse dia vai ser muito bom, mano. Às vezes dá tá escrito pra você não querer o mal dos outros, mas neném, você vai ler. Eu vou ler esse livro com você aqui. A gente nem chegou na parte da dela ainda. Quando chegar, você vai ter vontade de trucidar essa galera. Entendeu? Mais tarde, Cat e eu descobriríamos que Crabtree e esses dois aí, investigadores, que falaram pra eles cair fora porque sabiam demais, haviam notificado todos os policiais e mais de 5 estados aos quais havíamos fornecido informações. Eu não sei nem porque eles estão falando com esses caras, mano. Eles relataram que éramos uma dupla de criminosos vigaristas profissionais. Ai, meu saco. Talvez eles tenham conseguido realizar essa tática de desacreditar como um resultado de relatórios policiais que registramos em outros estados. Ou seja, eles querem descreditar essa galera. Não tem jeito. Quando a informação vaza, o sistema e os agentes do sistema só tem uma arma. Descreditar você. Fizeram isso com o Paulo Pavés no Brasil também. No Brasil é a mesma porcaria que isso aqui. Não pense que o Brasil é diferente. O Brasil é a mesma coisa ou pior. Que incluía uma referência à nossa experiência de broto, não sei o que dizer com isso, com o Departamento de Polícia de Huntsville. Além disso, ou seja, se você pretende ir para os Estados Unidos, se você for para Huntsville, lar da NASA, saiba, aquilo ali, a polícia inteira é iluminada. A polícia inteira está enfiada em lixo, em pornografia infantil, em tráfico de drogas, tudo que é tranqueira. A polícia inteira está enfiada nisso. Saiba disso. Além disso, o escritório do FBI em Nashville foi responsável por perpetrar o caso Crabtree e as mentiras desacreditadoras de Bennett. Ou seja, o FBI, o departamento de Nashville do FBI, divulgou toda essa mentirada. É outro que tá no meio também. Indo pra lá, fica esperto.
Esta ação do FBI cessou depois que o agente residente encarregado Ben Pearce foi informado por um promotor público amigável que agora eu poderia provar a identidade e processar os responsáveis pelo assassinato de caráter. O assédio parou, ou seja, um promotor público, que no caso aqui do Brasil seria um cara do Ministério Público, ele disse o seguinte: vocês estão fazendo uma campanha aí deliberada para assassinar a reputação e estão fazendo isso com dinheiro público. Ou vocês param com essa palhaçada aí, o bicho vai pegar. Foi isso que o promotor falou. Aí os caras pararam, calaram a boca. O assédio parou. É interessante notar que Bud Kramer estaria em menos de um ano eleito para o Congresso. Ou seja, gente, nossa, ler isso aqui, eu não consigo ler isso aqui, mano. Já que eu tô começando a lembrar porque eu parei de ler isso aqui. Quanto mais cagada você faz, quanto mais você ferra o seu próximo, quanto mais você ajuda o sistema vendendo pornografia infantil, estuprando crianças, fazendo as coisas mais absurdas do mundo, mais você é promovido pelo sistema a cargos de autoridade. É assim que funciona o sistema. Ele promove os lixos da humanidade para cargos de autoridade de poder. Olha lá. É interessante notar que Bud Kramer... Quem é esse Bud Kramer? Ele falou aqui em cima, eu não tô lembrando quem é. Você lembra quem é aí? Quem é esse lixo? O promotor público Bud Kramer. Ah tá, ele é promotor de alguma coisa. É um cara aí de Nashville também, sei lá da onde. Um cara que atrapalhou ele também. É interessante notar que Bud Kramer... É, o Kramer, né? Bud era o apelido do cara. Estaria em menos de um ano eleito para o Congresso, poucos meses após sua eleição. Bud foi recompensado por anos de supostas práticas de contenção. Supostamente Bud tem encoberto investigações para a comunidade de inteligência, Departamento de Defesa dos Estados Unidos e, claro, seu principal apoiador financeiro, NASA. Ou seja, as cagadas que esses caras fazem, esse promotor encobre. O promotor, ele tem obrigação de denunciar coisas que são contra a lei. Ele tem que denunciar e levar isso ao juiz. Mas ele simplesmente não faz isso. Isso é crime de prevaricação. Ele não faz isso por quê? Porque ele foi colocado na posição de promotor pela NASA, Departamento dos Estados Unidos, Comunidade de Inteligência e outras porcarias que vivem de dinheiro público. A esposa de um médico de Atlanta, Georgia, senhora Faye Yeager, no entanto, sobrevive à ira de Bud no tribunal. Seu, entre aspas, crime foi defender e proteger uma criança que havia sido terrivelmente abusada. Esta corajosa senhora teve seu dia no tribunal e venceu. Eu não sei se... Eu não entendi quem é esse Bud ainda, mano. Eu não sei. Eu acho que esse Bud, na verdade, é o promotor que parou com fez parar o assédio aí de reputação. E a mulher começou a defender o cara no tribunal. Acho que foram umas besteiras aí atrás. Desconsiderem, por favor. A esposa de um médico de Atlanta, Georgia, senhora Faye Yeager, no entanto, sobreviveu à ira de Bud no tribunal. Seu crime foi defender e proteger uma criança que havia sido terrivelmente abusada. Esta corajosa senhora teve seu dia no tribunal e venceu. Agora ela entrou com uma reconvenção no Tribunal Federal, atordoados com as ameaças de segunda mão de Bud às nossas vidas. Ah não, acho que Bud era merda mesmo. Voltamos para Nashville. Aqui soubemos que a admiração do Hospital VIP de Kentucky havia declarado repentinamente que os registros médicos do estado do Alasca de Kelly estavam errados. Esse hospital disse que ela estava bem. Essa declaração foi completamente é melhor você vir aqui agora e buscá-la ou entregaremos ao Kentucky Child Service e eles encontrarão um lar adotivo. Ou seja, vem aqui buscar logo, amigo, ou então a gente vai entregar para o Conselho Tutelar dos Estados Unidos, que deve ser um lixo pior ainda que o brasileiro. Este foi um desenvolvimento assustador, pois Kelly não conseguia funcionar fora de um ambiente restritivo. Ela havia sido declarada suicida e homicida por 3 médicos assistentes e terapeutas. Cat e eu éramos moradores de rua. Ô louco, mano. Estranho.
Trouxemos Kelly de volta para o Tennessee, onde ela, Cat e eu ficamos na pequena casa de 2 quartos da minha mãe. Este arranjo de moradia não duraria. O asma de Kelly, programa, ou seja, esse asma que Kelly tinha toda hora era um programa hipnótico, foi colocado nela, destinada a separá-la de sua mãe. Retornou em 48 horas. Nós a levamos às pressas, ofegante, para o Vanderick Hospital em Nashville. Nossa, esses caras moraram em hospitais. Tratamento de emergência. Novamente, a condição de Kelly piorou até o ponto extremamente crítico. Ou seja, ela foi programada para morrer quando se separasse da Cat O'Brien. Novamente, a condição de Kelly piorou até o ponto extremamente crítico. Depois voltou ao normal. Seu médico assistente pensou ter visto um verdadeiro milagre até aprender sobre controle mental. É milagre, né, amigo? É milagre até o povo saber da verdade. Aí não é milagre mais. Milagre que eu falo não é falando de Deus, não, tá, gente? É falando de coisas que não fazem sentido. Faz sentido sim, você só não sabe como faz sentido. Os médicos do Vanderbilt Hospital, que revisaram os registros médicos e psiquiátricos anteriores de Kelly, recomendaram que ela fosse transferida para o pior depósito infantil que já vimos até agora. Crockett Cumberland House, o Lar das Borboletas Quebradas. Lar das Borboletas Quebradas eu acho que tem a ver com Lar das Vítimas Programadas que estão sendo desprogramadas, ou seja, para reprogramação provavelmente. Lar dos Monarchs que estão com defeito, talvez. Como Cat e eu estávamos desempregados e Kelly só tinha seguro Medicaid, sei lá que droga é essa, o estado do Tennessee exigiu custódia temporária. Cara, aí complica. Suas demandas por custódia eram legalmente legítimas e moralmente equiparadas à extorsão, pois eles não tinham intenção de buscar terapia especializada para Kelly. Ou seja, olha, passa para minha mina aqui, porque vocês não têm condições financeiras de cuidar. Então passa para cá. E a gente também não vai cuidar, é o que eles estão dizendo aqui. Por meio de um longo processo judicial de 2 anos, e torra-se um dinheiro público gigantesco, cara. Tudo isso aqui é pago. Tudo isso aqui é pago pelo povo. É uma torração de dinheiro público absurda. Ninguém aqui trabalha, velho. Todo mundo ganha dinheiro público. E você trabalhando de escravo. E você pegando a sua moto aí, ficando 10 horas na rua pra fazer entrega e ganhando uma miséria. Para os caras tomar o imposto de você. Porque lá em cima, ninguém trabalha. Todo mundo só vive de dinheiro público. Como Cat e eu estávamos desenhando... Se o povo soubesse dessas coisas, o povo já tinha matado essas galeras aqui há muito tempo. Mas o povo não sabe de nada, nem quer saber. O povo quer saber de farra. Puta que pariu, mano. O povo o gado é complicado, mano. Como Cat e eu estávamos desempregados, blá blá. Por meio de um longo processo judicial de 2 anos, com 5 advogados se opondo a Cat, obtivemos uma vitória parcial. Kelly foi transferida para o Charlotte Hospital em Memphis, Tennessee. Ninguém sabe qual é o problema dela, ninguém tem os conhecimentos para resolver esse problema, para saber que ele existe. Como é que esses hospitais vão fazer alguma coisa? Não vão fazer nada. Onde, novamente, não recebeu terapia para transtorno de identidade, mas pela primeira vez recebeu empatia genuína de um assistente social, Abbott Jordan. Durante esse período, minha vida e liberdade foram ameaçadas pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville. Esses departamentos de polícia, cara, esses lixos. Essa ameaça verbal de morte foi feita pelo capitão de homicídios da Metro, Mike Miller. Deixa eu ver a cara desse feto, que eu gosto de ver a cara desses malucos. Departamento de Polícia. A polícia, gente, é uma gangue de valentões, tá? É isso que a polícia é, uma gangue de valentões que tá ali pra bater no mais fraco e ganhar dinheiro. Só isso. É isso que polícia faz no mundo inteiro. É um bando de valentão. Durante esse período, minha vida e liberdade foram ameaçadas pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville. Essa ameaça verbal de morte foi feita pelo capitão de homicídios da Metro, Mickey Miller, e ecoada por seu amigo e subordinado Tennessee. Tommy Jacobs Miller disse, Tommy Jacobs, não sei que droga é essa, deve ser outro cara que também fez ameaça. É melhor você esquecer essa mulher, afaste-se de tudo isso agora antes que sua saúde mental mude. Jacob disse, não há nada de errado com essa criança, que seu pai, Cox, abusador, não programador, mas abusador,
não possa consertar. Ela só tem alergias. Isso aí o policial falando pra ele. Por telefone, parece. Ou no hospital. É melhor você esquecer que já ouviu falar de qualquer um deles. Tenho toda essa conversa em fita e áudio. Ou seja, eu não acho que esses dois do centro de polícia sabem que elas têm envolvimento com controle mental. Eu acho que eles estão recebendo ordens pra dizer isso aí. Eu não acho que tenha policiaizinhos de merda que saibam disso aí. Poucos meses depois dessas ameaças, outras surgiram ameaçando nossas vidas e liberdade de todos os ramos da aplicação da lei dentro do estado do Tennessee. Ou seja, gente, o estado do Tennessee está inteirinho na mão da CIA e de afiliados a eles. O estado do Tennessee está inteiro na mão deles. Isso incluiu o escritório do FBI. Esse FBI está em todas, hein? Em Nashville. O último foi na forma de um erro administrativo por parte do FBI, que seria uma armação. Para minha suposta ameaça ao presidente dos Estados Unidos, George Bush. Esta acusação era totalmente infundada, ou seja, estavam acusando ele de ter ameaçado o presidente. Cara, esse sistema é muito covarde. Esta acusação era totalmente infundada e foi posteriormente retirada, mas somente depois que conseguiu um advogado. Tudo isso com dinheiro público, não se esqueça disso. Tá todo mundo sendo pago para perseguir o povo. Estão sendo muito bem pagos para fazer isso. Agora era 91, passou um ano então. A Cat e eu tínhamos determinado que deveríamos prosseguir com a fase 2, entre aspas, de nossa busca por justiça, por meio de uma campanha de disseminação de informação bem organizada. O sistema não vai gostar disso não. O financiamento para esse projeto viria indiretamente da assistência de Bill Ross, que também forneceu apoio moral constante. Cat e eu sempre nos sentimos desconfortáveis em expor pessoas gentis como Bill Ross a informações tão horríveis relacionadas ao controle mental baseado em trauma. No entanto, aprendemos ao longo dos anos, por meio dos nossos compromissos de falar em público e consultas com médicos e outros, que, em geral, as pessoas gostam de saber por que não estão mais no topo da cadeia alimentar. Não entendi nada. Bill Ross, como centenas de outros, nunca perdeu a esperança de que viveríamos para contar nossa história. Parece que é um ajudador. Eu vou parar o vídeo aqui, tá muito longo já. Eu tô ficando cansado desse aqui, mano. Não acaba esse capítulo. 2, 5. Alex Hill. Tem umas imagens que eu vou mostrar pra você aqui, depois. Umas fotos aqui dos personagens que a gente tá tratando.